A graça e a paz, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, todos estejam na graça do Senhor, todos estejam se cuidando e que todos estejam com boa saúde. Queremos, nessa noite, mais uma meditação para os irmãos e eu quero ler hoje apenas um versículo em Romanos 8, 28, um versículo muito bem conhecido, que nós conhecemos, que nós falamos muito. Romanos 8, 28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Só o 28, que eu quero estar comentando, um breve comentário. É um versículo muito conhecido, é um versículo que nós citamos diante de circunstâncias, diante de muita dor. Nós citamos muito esse versículo como uma forma de confortar, consolar, diante de muitas tribulações, né, que nós passamos, que nós sentimos. Nós citamos muito esse versículo, provações, diante de tempestade, né, diante de situações que nós não compreendemos, mas que sofremos. Então nós citamos muito esse versículo. E na maioria das vezes não conseguimos ver nenhum bem em muitas das situações. Nós não conseguimos ver algum bem, nenhum bem. Pelo menos no momento, a gente cita esse versículo, mas a gente não consegue ver. Humanamente, nossa mente não consegue ver nenhum bem. Por exemplo, que bem nós conseguimos ver na morte de uma criança, de um jovem, de qualquer uma pessoa, mas especialmente de criança, adolescente, jovem. Que bem nós podemos ver diante da fome, da miséria, de tantas guerras. Que bem nós podemos ver, para dizer tudo cooperam. Ou mesmo diante dessa pandemia, né? Essa pandemia que tem trazido tantos danos incalculáveis para toda a humanidade, pelas nações. Que bem nós podemos ver, né? Mas nós falamos, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. 3 coisas, meus irmãos, bem breve. 3 coisas. Primeiro, precisamos compreender e entender e lembrar sempre que o nosso Deus é soberano sobre todos e sobre tudo. Não podemos sempre de lembrar disso, que o nosso Deus é soberano e que Ele tem e que está no controle e no governo de todas as coisas, e que Ele está no trono e reina. Lembrando uma mensagem uma recomendação que eu dei há tempos atrás: tantas pandemias passaram e tantas mortes passaram, mas o mundo continua, as pessoas se recuperaram, né? E enfim, continua. Então, primeiro precisamos lembrar que Deus é soberano e tem todas as coisas sob o seu controle, sob o seu governo. Segundo, diante de todas essas catástrofes que acontecem e que não agrada a Deus e que nem é da sua vontade e do seu plano, como eu falei um tempo atrás também, que não agrada a Ele, diante de todas essas catástrofes, nós precisamos entender que Ele usa, diante disso que aconteceu, Ele aproveita e usa para trabalhar em nós, para trabalhar por nós e para trabalhar através de nós. Já que aconteceu essas situações difíceis que acontecem, então Ele aproveita, Ele usa isso para trabalhar em nossas vidas a cada dia, para nos aperfeiçoar,
para nos amadurecer, para nos crescermos, para nos, a cada dia, estar nos desenvolvendo mais e mais. Então, tudo isso que acontece, nós precisamos tirar lições de todas essas questões. Ele usa para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer, para nos fazer mais forte, para aproximar mais dele, para buscar mais e mais a ele. Como diz o versículo 29, cada dia nós vamos nos aperfeiçoando diante das tribulações, das provações, porque o objetivo dele é que nós tenhamos a cada dia, parecemos mais e mais com Jesus e tenhamos a imagem do seu Filho, Jesus. Então nós precisamos lembrar disso e que Deus trabalha em nós e através de nós. Terceira coisa, nesse momento que sentimos impotente, que sentimos enfraquecido, que sentimos fracos, sem forças e que precisamos de ajuda, então nesse momento nós precisamos aproximar do Senhor, nos entregar mais ao Senhor, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós e nos ajudar, como diz o texto, interceder por nós com gemidos inexprimível. Nesse momento, nós precisamos entregar mais, confiar mais e deixar que o Espírito nos ajude, que interceda por nós, pedir, clamar que Ele interceda por nós com gemido inexprimível. E lembrar que nós fomos chamados com propósito, como o texto versículo termina lá, chamados com propósito. Nós fomos chamados com um propósito, para um propósito. E que um dos propósitos últimos do Senhor é a redenção de todos os seus filhos. A redenção de todos os seus filhos, chamados com propósito, para um propósito. Então Deus tem um propósito em nossas vidas. Ele quer que a cada dia nós tornamos parecidos com Cristo, porque Ele tem um propósito em nossa vida. Por isso, nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que depois que tudo isso passar, depois que toda a batalha, toda a guerra, todas as tribulações, todas as provações passar, nós possamos estar firmes para realizar a boa obra que Ele tem programado, que Ele tem projetado, que Ele tem planejado para cada um de nós, uma vez que Ele nos chamou com um propósito. Então nós devemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que quando tudo isso passar, meus irmãos, nós estejamos prontos. Não ficar desesperado, como aqueles acham que não tem saída. Sabemos das dificuldades de cada um, uns sofrem mais, outros menos, aqueles que têm perdido seus entes queridos. Então nós temos que lembrar disso e nos fortalecer, nos apegar ao Senhor, porque todas as coisas cooperam. E quando nós pensamos, voltarmos agora, da agora para frente, pensarmos e lembrarmos e citarmos esse versículo, que todas as coisas cooperam, é porque tem um propósito. Não é aleatório que o apóstolo, usado por Deus, diz que todas as coisas cooperam. Diante das situações que acontecem, Ele usa para trabalhar em nós, por nós e através de nós, porque Ele nos chamou com um propósito. Então que nós possamos lembrar disso. Todas as coisas realmente cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que temem a Deus, para mim, para você e para todos em toda a parte do mundo que amam a Deus, realmente coopera, porque nós vamos aproximar deles, nos aperfeiçoar, nós vamos aproximar, nós vamos parecer com Ele a cada dia. E que Deus nos abençoe, meus irmãos, mais e mais. Amém? E que os irmãos não esqueçam de ler a Bíblia, de reunir, de fazer o culto doméstico, de aproveitar bem o tempo, ter todo esse cuidado de estar aproveitando todo o tempo, cuidando de não esquecer de estar na presença do Senhor sempre. Logo passa, estaremos todos em breve reunidos, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa meditação, por esse versículo, Senhor, que nós possamos ter essa compreensão de toda a profundidade desse versículo e como o Senhor usou o teu servo, o apóstolo Paulo,
porque sabemos que em tudo nós damos graça e que em tudo coopera para nós que amamos ao Senhor, porque o Senhor aproveita dessas situações para trabalhar em nós. Que o Senhor nos abençoa a tua igreja, em Ceilândia, mas em todo o DF, em todo o Brasil, em todo o mundo que sofre. Abençoa os pastores, os missionários, aonde quer que eles estejam. Abençoa as famílias. Entra com a providência naqueles que têm perdido seus trabalhos, têm tido dificuldade. Sabemos que o Estado tem ajudado muita gente, às vezes até quem não precisa, mas que o Senhor possa continuar entrando com a providência, Senhor, e que nós possamos sair dessa mais forte para realizar a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.